Graça, paz e alegria do Senhor Jesus, Jesus o Cristo, Jesus o Salvador, o Senhor que nos concede mais essa oportunidade. Eu quero louvar o nome do Senhor, quero glorificar o nome e exaltar o nome de Jesus por mais essa oportunidade. Ele nos concede nós fazermos mais um vídeo de ensinamento, um vídeo de instrução, um vídeo de alerta, tá? E um vídeo que vai trazer um aprendizado que vai fortalecer a sua fé. Provavelmente pode ser que ele fique um pouco longo, mas tenha um pouco de paciência. Se não der para escutar ou querer ver ele todo, mas veja por partes e depois você tire suas conclusões, mas que assista completamente. Qual é a temática que nós iremos trazer hoje, que o Senhor colocou no meu coração? A gente vai refletir sobre a nossa vida e sobre o que acontece com ela. Qual seria a temática? Os sofrimentos e as perdas, né? A gente precisa entender e a gente precisa seguir em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que vai basear esse vídeo, e esse vídeo certamente irá trazer uma nova visão, trará paz também a você e trará uma esperança para seguir em Cristo Jesus corretamente, apesar de, tá? Então, nessa vida a gente vai ter a nossa esperança em Cristo, ter a paz de Cristo, apesar das coisas. Em João, Evangelho de João, no capítulo 16, esse é um clássico, né? Podemos dizer que é um versículo dos clássicos, dos mais conhecidos. Jesus disse assim: eu lhes disse essas coisas para que tenham paz em mim. Olha o alerta, e o alerta que ele disse é a realidade da nossa vida. Jesus disse assim: neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Certamente, irmãos, é óbvio, é claro, se nós pudéssemos, não sofreríamos nada, né? Não teríamos problemas, não teríamos perdas, evitaríamos todos os tipos de sofrimentos possíveis na nossa vida, né? Evitaríamos qualquer tipo de dor. Mas será que é possível nesta vida nós evitarmos sofrimentos, nós evitarmos dores? Não. Não é possível. Não é possível evitar uma simples gripe de vez em quando que aparece nas nossas vidas. É impossível nós não machucarmos algum membro do nosso corpo durante a vida e com isso trazer sofrimento. É impossível às vezes você não sofrer por uma questão amorosa. Dificilmente a pessoa não sofre. Ou a gente não tem como evitar as perdas amorosas, como eu disse, as perdas de amizade, como eu disse, e as perdas de entes queridos, dos falecimentos, essas coisas que frustram. A gente não pode evitar decepções, a gente não pode evitar frustrações, a gente não pode evitar às vezes a raiva que chega, o ódio que chega, o desejo às vezes que chega da vingança. Muitas vezes a gente não pode evitar ser atacado moralmente e às vezes até fisicamente e chorar. Nós não podemos evitar de chorar, né? Claro que também a gente não vai pregar aquela teologia sabendo da realidade que a gente vive nesta vida, como disse Jesus, nessa vida de aflições. Nós não vamos ter aquela teologia do sofrimento. Por causa que eu sei que vou estar sofrendo, eu vou me acomodar no sofrimento. Não é isso. É que a gente tenha o discernimento de que as perdas e os sofrimentos fazem parte dessa vida louca, insana, né? Essa vida cheia, infelizmente, de surpresas ruins, né? Esta é uma realidade do ser humano
pecador. Mas ainda bem, louvado seja os céus, o Deus Todo-Poderoso, que em Cristo Jesus nós podemos, apesar dessa realidade de termos sofrimentos, dores e perdas, mas Ele nos trouxe, no nome dEle, a esperança de que nós venceríamos. Eu gostaria, irmãos, que a gente pudesse ver de forma bem resumida o que é o ser humano. Muitas vezes as pessoas sabem, mas de forma reunida, o porquê dos sofrimentos, o porquê das perdas. Né? A gente faz um histórico breve do que seria o relato bíblico, o porquê de tantos sofrimentos. Em Gênesis 1:25, Deus criou todas as coisas em harmonia e perfeição. Gênesis 2:1, ele viu que tudo estava bom, tudo que era que ele criou era bom. Gênesis 2:7, ele criou o homem em plenitude de paz, em plenitude de perfeição, e até falava com Adão no jardim do Éden. Então estava tudo em harmonia para o homem, estava tudo em paz para o homem, mas infelizmente a desobediência a Deus trouxe a queda em Gênesis 3, e com a queda entrou o pecado. Em Gênesis 4 fala do relato do primeiro assassinato, né? Infelizmente, quando eu falo de Gênesis, Deus cria tudo, Deus forma tudo, Deus cria o homem, Deus cria a mulher, e tem um relato da queda, e vem todas as mazelas com o pecado, com a queda do homem e a entrada do pecado, entrou a morte e todas as mazelas que a gente vê no ser humano. Romanos 3:23 fala bem claro, é outro versículo muito clássico. É necessário que você entenda, é necessário que você aprenda, é necessário que você se conscientize que desde lá até agora tem essas consequências por causa do pecado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, e eles estão separados ou destituídos da glória de Deus. Em Romanos 5:12 fala justamente de que em Adão, com a desobediência em Adão, toda a humanidade trouxe consigo o pecado e consequentemente a morte. A morte veio por causa da queda do homem, a morte veio por causa do pecado, a morte veio por causa da desobediência, e com isso todas as mazelas, todas as questões das doenças, todas as questões das violências, como já foi citado o primeiro assassinato, toda a questão do ódio, da vingança, da corrupção, da ganância, da prostituição, da idolatria, isso são consequências da maldição que foi através da queda do homem. Eu queria ler Marcos 7, para que você veja que todas esses sofrimentos e essas dores, infelizmente, são inerentes por causa do pecado. Em Marcos 7 tem um relato justamente de que dentro do homem já tem, como diz popularmente, já tem essa questão dessas mazelas. Diz assim, Marcos 7, do 20 ao 22, diz assim, Jesus está dizendo, o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, do interior, isso por causa do pecado. Do interior do homem saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e o tornam impuro. Consequência do pecado, consequência da desobediência, todo esse sofrimento, porque o ser humano ele vem com ganância, o ser humano vem com raiva, o ser humano vem com vingança, o ser humano vem com adultério, o ser humano vem com prostituição, então vai gerando toda uma cadeia de dor, toda uma cadeia de sofrimento, aí vem doenças, né? Aí vem outros agentes externos que trazem dor e trazem sofrimento. O apóstolo Paulo, em Romanos 7,14, vamos ver Romanos 7,14, para que a gente entenda o que é que o próprio apóstolo, um servo de Deus, o servo de Deus, ele disse que o pecado que habita em mim, veja lá o que está escrito em Romanos 7, diz assim, 7,14, sabemos que a lei é boa, falando da lei de Deus,
sabendo que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E o que eu faço, o que desejo, a lei não é boa. Neste caso, não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Né? Isso é o apóstolo Paulo dizendo: ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. No 24 ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo é sujeito a esta morte. Irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? É necessário que a gente permaneça cada vez mais nos caminhos do Senhor. Porque desse mundo é um mundo que só vai trazer malefícios, né? O que podemos concluir e aprender com tudo que foi falado? O pecado está em nós, eu preciso reconhecer isso. A gente precisa reconhecer que é pecador, que o pecado que está em nós traz todas essas consequências desastrosas e, digamos, ruins para a nossa vida. Esta vida não será um mar de rosas, não será um mar de rosas. Jesus não prometeu. E não podemos evitar alguns sofrimentos e algumas dores. Não há como evitar. É uma realidade inevitável. Não vá pensar, essa minha vida vai continuar sendo um mar de rosa, minha vida é um mar de rosa, tal. Não. Primeiro que o dia da manhã a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas com toda essa realidade que a gente tem por causa do pecado, por causa da maldade, os sofrimentos, as perdas, os traumas, as dores, as doenças psicológicas, né? Todas essas consequências que estão aí por causa da violência, por causa da ganância, por causa da maldade, por causa da prostituição. Então, apesar de tudo isso, nós temos em Cristo Jesus a esperança, a paz e a libertação que nós precisamos. Jesus nunca disse que a gente vai viver no mar de rosas. Ele nunca disse que prometer que a gente vai estar sempre sem sofrimento. Não. Ele prometeu que ao mundo é um mundo de aflições. Ele disse, neste mundo vocês terão aflições. Mas ele disse, tende bom ânimo, nele nós podemos ter esperança, nele nós podemos ter ânimo, nele nós podemos ter paz. Tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Em João 14, do 1 ao 3, ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E ele diz no 3 que aonde ele estiver, nós estejamos nós também. Ou estaremos nós também. Eu quero dar uma promessa para você que é da Bíblia e que quem garante é o Senhor. Apocalipse 22, do versículo 3 diz assim, já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade e os seus servos os servirão. Já não haverá maldição nenhuma. Os sofrimentos, as perdas, as dores e tudo de ruim que acontece é por causa do pecado, da desobediência ao Senhor. E em Cristo Jesus, nesta vida ainda, nós vamos tendo a paz que nós precisamos, a cura que nós precisamos e a libertação que nós precisamos, apesar de. E a promessa que está na sua palavra e que um dia estaremos em plena paz eterna, não nesta vida, mas numa vida por vir que estaremos com Ele. Então, Deus te abençoe, espero que esse vídeo lhe conscientize e que traga mais esperança em Cristo Jesus e que renove a sua fé em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se não se inscreveu, se inscreva, deixe um like, ative o sino, dá aquele joinha e compartilhe com os amigos e conhecidos. Certamente irá edificar a sua fé e certamente edificará a fé dos outros. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.